Eu duvido ter alguém que não conheça a Cartoon Network. E se alguém assim existir, eu nem consigo imaginar o quão triste deve ser a vida dessa pessoa. Coitada. Enfim, a Cartoon Network marcou a infância de muita gente. E apesar dela não estar na sua melhor época, convenhamos, fazendo reboots que, no mínimo, são ridículos e que destroem a reputação das histórias desenvolvidas durante décadas, ela ainda é uma referência em animação, com muitos títulos marcantes. Mas nada mais marcante pra mim do que receber o seu like, te ter inscrito no canal com o sininho ativado para não perder nada e compartilhando o vídeo para mais pessoas verem. Vocês nem imaginam o quão grato eu sou a cada um de vocês e espero muito que vocês gostem do vídeo. E só avisando rapidinho que eu vou estar deixando um link na descrição da versão em quadrinho desses desenhos. Agora sim, para o coração, bora pro vídeo. Hora de Aventura começou de uma forma despretensiosa, apenas como um curta-metragem animado de 7 minutos, criado quase inteiramente sozinho pela principal cabeça por trás do desenho. Tá, eu não vou conseguir falar esse nome sem ouvir a pronúncia antes. Pendleton Ward. Pendleton Ward. Pendleton Ward. Pendleton Ward. Ah, dane-se, vai assim mesmo. O curta-metragem de Hora de Aventura foi exibido originalmente na Nicktoons, como um curta independente lá em 2007, e foi reexibido posteriormente na Random Cartoons, que pertence à Frederator Studio, onde o curta acabou viralizando rapidamente na internet, recebendo bastante atenção da Frederator Studio, que ofereceu a ideia para a Nicktoons Network, que é responsável pelas animações da Nickelodeon, a qual recusou não uma, mas 2 vezes o projeto. Foi então que a ideia foi oferecida para a Cartoon Network, que exigiu que o Ward criasse uma temporada inteira para ser produzida, sem perder os elementos do curta-metragem. Foi então que o Ward começou a reformular todo o projeto, se baseando no curta que fez, tendo a ideia inicial de um super espaguete encontro entre o Finn e a Princesa Juba, descrita como uma personagem distraída, uma ideia que não passa assim tão longe dos conceitos que conhecemos hoje do desenho, mas que acabou sendo rejeitado. O Ward foi obrigado a reescrever tudo, sendo aprovado no segundo roteiro que entregou a Cartoon Network, chamado O Inquiridio, no qual foi o primeiro episódio a começar a ser produzido, apesar de não ter sido o primeiro a ser lançado cronologicamente. E assim nasceu Hora de Aventura. O desenho se passa num futuro pós-apocalíptico, por volta de 1000 anos depois de um holocausto nuclear conhecido como a Grande Guerra dos Cogumelos, que é uma referência às nuvens de cogumelos que se formam após uma explosão nuclear. E a história gira em volta de Finn, um simples humano que acabou se perdendo de sua família ainda quando era um bebê e que só sobreviveu por causa de uma varinha mágica que produzia pão infinito, até acabar sendo encontrado pelo casal de cães, Josué e Margaret, que acabam o adotando. E a história também segue Jake, um cão mágico que é capaz de se esticar, e é o meio-irmão de Finn, com quem ele vive as suas aventuras pela Terra de Or. Juntos, eles enfrentam monstros e criaturas místicas, salvam pessoas e evitam a destruição do mundo, mais de uma vez inclusive. E o desenho inicialmente lançava episódios despretensiosos com início, meio e fim, sem ter uma ligação relevante entre eles. Mas com o sucesso da série, Ward foi criando histórias cada vez mais ousadas, tornando Hora de Aventura num espetáculo que ele é hoje. Apenas um Show foi mais um desenho que nasceu de forma despretensiosa e sem grandes expectativas. E ele foi baseado em curtas-metragens de um programa antigo da Cartoon Network, chamado Cartoonzitude, um lugar para ideias ganharem visibilidade, onde muitos veriam a se tornarem séries completas com o passar do tempo, assim como ocorreu com Apenas um Show. O primeiro personagem do grupo criado por Quintel foi o Pairulito, no qual manteve a sua essência desde o início. E o criador da série já tinha uma ideia bem definida do que ele queria fazer desde o momento em que produziu o episódio piloto de Apenas um Show, no qual ele reutilizou ao longo da série. Literalmente, ele reutilizou frame por frame da animação original que chamou tanta atenção. A única coisa que mudou foi a qualidade do traço e nada mais. Até as falas são as mesmas. Apenas um Show é uma representação da vida, sonhos e desejos de Quintel, como um jovem que cresceu durante a década de 80. Tanto que o Mordecai é uma representação dele mesmo. Até a voz original do personagem é a do próprio Quintel.
E o fato dele se basear em sua vida, muitos episódios memoráveis foram criados. Várias referências da década de 70, 80 e 90 foram feitas, que saíram dessa cabeça doida do criador original, e tinha uma visão bem objetiva de suas ideias que deram vida ao tão aclamado Apenas um Show. A história segue dois amigos, Mordecai, um gaio azul de 1,80 m, e Ribby, um guaxinim baixinho que não tem nem 1 metro de altura. Os dois trabalham em um enorme parque no meio da cidade, onde também moram numa casa que fica bem no centro do parque. Mas ao invés de trabalharem, os dois constantemente fogem para fazer qualquer outra coisa que acham mais divertido, acabando por sempre se meterem em encrenca, causando caos e enfrentando criaturas poderosas de alguma forma inusitada. Mas sinceramente não é nada surpreendente, eles sempre fazem isso. Seja apenas jogando um simples videogame ou durante uma quebra de braços. E eles vão disso até lutas cósmicas que definirão o destino de todo o universo. De uma forma ou de outra, eles sempre arranjam um jeito de complicar tudo, o que dá ao desenho uma bela representação do seu nome. Apenas um Show. Ben 10 é um dos poucos desenhos da Cartoon Network que foi minuciosamente pensado desde o início, já que a equipe Man of Action buscava criar uma série de animação única que explorasse o conceito de super-herói de uma maneira diferente do padrão e atraente para o público infantil, com uma premissa que permitia explorar uma variedade de histórias à medida que Ben enfrentava desafios e inimigos usando as habilidades únicas de cada alienígena. E além disso, a série buscava equilibrar a ação com elementos de humor, tornando-a atraente para uma audiência bem mais ampla. E a ideia de permitir que um personagem principal se transformasse em diferentes formas alienígenas proporcionou não apenas uma variedade de poderes, mas também oportunidades para explorar temas como responsabilidade, maturidade e heroísmo. A premissa era tão única e diferente dos padrões que a ideia foi abraçada pela Cartoon Network, que na época estava com uma iniciativa de desenvolvimento de novos programas para o seu canal, dando a eles um grande palco no principal horário do programa. E assim surgiu o tão amado e aclamado Ben 10. No caso, eu estou falando do clássico Eu Odeio Reboot. E olha que eu só tinha 13 anos quando resolveram cagar com tudo de uma vez. A história de Ben 10 gira em torno de Benjamin Tenso, no caso o Ben, durante as suas férias de verão junto com a sua prima Gwen e o seu avô Max, ao longo de 3 meses. E o garoto não é lá a pessoa mais inteligente do mundo. Bem, talvez seja por isso que eu me identifique tanto com ele. Mas tem uma sorte que muitos desejariam, já que durante um acampamento com seu avô e a sua prima, ele acaba se deparando com um meteoro no céu, que cai bem perto dele. E sendo curioso do jeito que ele é, ele vai atrás para ver o que é, acabando por se deparar com o Omnitrix, um relógio repleto de DNAs de diferentes alienígenas, que lhe dão poderes. E é claro que ele não consegue esconder isso de seu avô e sua prima, que precisam ajudá-lo a lidar com isso, ao mesmo tempo em que enfrentam aliens que aparecem do nada para causar problemas, além de caçadores que vão atrás do garoto para tentarem pegar dele o relógio mais desejado do universo. E aí, curtiram a lista? Eu aposto que vocês não sabiam da origem por trás de cada uma dessas obras-primas. Então, pelo meu esforço, ajuda o canal deixando um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nada e compartilhando o vídeo. Deu muito trabalho fazer esse roteiro e me animaria muito ver que estão gostando do vídeo. E lembrando que se você gosta desses clássicos, vou estar deixando um link na descrição para você poder adquirir os quadrinhos, um complemento dessas histórias maravilhosas. E muito obrigado a quem chegou até aqui, valeu, falou e até a próxima.